Efetivamente, a Santa Casa vivencia uma situação financeira muito, muito difícil. Isso aí é uma verdade que a gente não pode discutir. E qual é a razão disso? Em primeiro lugar, eu atribuo a responsabilidade ao próprio Ministério da Saúde, pelo simples fato de que a tabela SUS ela não é reajustada há pelo menos 20 anos. Enquanto isso, no Palácio da Justiça, aumenta o gás, aumenta a água, aumenta o telefone, aumenta o remédio, aumenta a gás, aumenta a luva e vai por aí afora. Então, esse aí seria o primeiro responsável pelo fato de não atualizar a tabela. Por outro lado, diz o Ministério da Saúde, que a Constituição fala que a responsabilidade pela saúde é da União, do Estado e do município. Aí vale questionar, o município está colocando o suficiente para poder contribuir, colaborar, complementar o dinheiro que vem do Ministério da Saúde? E o Estado da Bahia também está colocando o suficiente? Eu não sei. Acredito que não, porque uma coisa é certa. Nós temos aqui no que chamam de média e alta complexidade, alguma coisa em torno de 8 milhões e 600, 8 milhões e 800. Mas esses 8 milhões e pouco que vem é para atender, pagar os serviços do Calixto Midland, do Hospital Manuel Novaes, que são os dois da Santa Casa, é para cobrir as despesas do hospital de base, é para cobrir as despesas dos diversos laboratórios e clínicas que atendem pessoas do SUS e vai por aí afora. É pouco dinheiro para muito serviço, para muita necessidade. Então, eu diria que, na verdade, o governo como um todo está sendo falho nisso aí. E vai por aí afora. Então, esse... Muito bem. Está aí o doutor Francisco Valdez falando inicialmente da questão de valores de forma universal. Ele citou aí o Ministério da Saúde, citou o município e citou o governo do Estado. Agora ele fala especificamente da gestão passada e da gestão atual em relação a dinheiro e contratos. Vamos ouvir. Então, eu diria que, na verdade, o governo como um todo está sendo falho nisso aí. Agora, com relação à administração anterior e à atual. A administração anterior, nós tivemos uma troca de secretário a cada 2 meses. 3 meses trocava de secretário. E um dos secretários que apareceu por aí, um cidadão de nome Wildes, que diz que é honesto, sério e não sei o quê, ele simplesmente resolveu se apoderar, confiscar, dizer que era do município e botar no cofre do município um dinheiro que foi destinado à Santa Casa. Isso foi um total de cerca de 30 milhões de reais que ele passou o rodo e levou para o município. Quando Augusto Castro era candidato, nós tivemos a oportunidade de recebê-lo lá no auditório da Santa Casa, e eu perguntei, candidato, se eleito, qual é a pretensão do senhor em relação a essas emendas que estão vindo, que vieram e que a gente não recebe? Ele disse, olha, das que vierem no meu governo, eu repassarei imediatamente, porque eu só quero o que é meu. No que diz respeito ao passado, eu vou procurar ver o que tem no cofre. O que eu encontrar no cofre que seja de vocês, eu repassarei imediatamente. Sabe-se hoje que no cofre da prefeitura só restaram, daquelas emendas todas, alguma coisa em torno de 3 milhões e meio. Mas hoje nós já estamos no dia 30 de abril. Quem prometeu que no outro dia liberava isso, não está cumprindo a palavra. A essas alturas do campeonato, quem tinha 30 vai ter que se conformar com 3,5, e esses 3,5 estão difíceis de sair, porque lá na Secretaria de Saúde, todo mundo tem que dar palpite, porque na hora de fazer um pagamento de alguma coisa, passa pela mão do controlador, passa pela mão do contador, passa pela mão do vendedor, passa pela mão do comprador, passa da mão não sei de onde. Eu tenho a impressão que aquele rapaz que fica na portaria é capaz de ter que botar um carimbinho também para poder liberar a saída do dinheiro. Me parece que aquilo ali é uma terra sem lei, é uma terra que ninguém manda, que eu nunca vi tanta demora. Eu, inclusive, tive a oportunidade de dizer hoje que nós, humanos, a gestação de um ser humano é de 9 meses. Todos nós sabemos disso. Uma elefoa, que pouca gente sabe, são 18 meses. Mas na Secretaria de Saúde são 27 meses. Eu tenho certeza que é o triplo. Está aí o doutor Francisco Valdez, provedor da Santa Casa. Nossa, quantos problemas na área financeira. Eu já estou com a doutora Lívia Mendes,
ao vivo, está com o link aqui, já está conectada com a gente. E a doutora Lívia ouviu atentamente aí o pronunciamento, a entrevista com o doutor Francisco. Vamos colocar na tela aí a doutora Lívia. Doutora Lívia, me ouve bem aí? Boa noite. Boa noite, Josiel, perfeitamente. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Maravilha. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela confiança de sempre. O nosso trabalho, ele preza por isso, de ouvir todos os lados, e eu não poderia deixar de lhe convidar para falar sobre esse assunto. É uma polêmica que já perdura durante todo o dia, e a gente conseguiu falar com o doutor Francisco já agora no final da tarde, em relação à questão de repasse, a questão de verba, esses 3 milhões que foram encontrados agora pela gestão atual do Augusto Castro. Qual é a real situação, doutora? O que é que pode ser feito, o que é que não pode? O que é que já foi pago, o que é que não foi? Conta pra gente aí, doutora Lívia. Boa noite. Boa noite, Josiel. Então, eu quem agradeço pelo espaço, né, para que a gente possa poder explicar e ser o mais transparente possível em relação a qualquer assunto que seja cogitado, né, levantado em relação à saúde. Já expliquei mais cedo, quando o provedor Valdez estava na rádio também dando essa entrevista. É, o que a gente tem a dizer, né? Primeiro vamos começar, digamos assim, do começo, né? Nós estamos falando de emendas que foram, que chegaram na Secretaria Municipal de Saúde em 2019, né? Foram emendas, é, tem as comprovações dos parlamentares dizendo que essas emendas deveriam ser destinadas à Santa Casa de Misericórdia. Então, o problema aconteceu em 2019, quando essas emendas chegaram e elas não foram repassadas a quem era de direito, né? É, então, já começou, inclusive, com demandas judiciais por parte da Santa Casa, e sem o desenrolar de receber esse dinheiro, né? Tem a de 23 milhões, que eu não vou entrar mais nem nesse mérito, porque ela foi julgada pela Justiça. Foi determinado que o Fundo Municipal de Saúde, por conta da pandemia do Covid, gastasse para seu custeio, então foi um valor que realmente foi gasto durante a gestão anterior. Essa prestação de contas tem que partir, né, da gestão anterior, mas a gente está falando especificamente de 4 emendas destinadas à Santa Casa, que não foram repassadas. O CENES não foi colocado como CENES da Santa Casa, foi como Fundo Municipal de Saúde, pura e simplesmente. E a gente, né, então, está falando dessas 4 emendas especificamente, que totalizavam 4 milhões e pouco. Dessas de 4 milhões e pouco, uma a gente já tem certeza que nem saiu do Ministério, ela nem veio para o fundo. Então, a gente também já tirou. E dos 4 milhões que restaram, uma com certeza, porque ela era de investimento, era para aplicar em compra de equipamentos, ela era específica para isso, ela foi destinada ao hospital de base. Então, a gente tem a saída dela para o hospital de base. Sobraram 3 milhões e 400. Desde que assumimos a gestão, e foi um compromisso mesmo do prefeito Augusto Castro, por conta da gratidão que ele tem à instituição, e por ele sempre ter essa visão para a saúde, né, da importância da saúde, não só de Itabuna, de toda a Bahia, mas ele já tinha essa visão e ele sabe da importância desse prestador Santa Casa para o município de Itabuna e para toda a região. Então, a gente, né, o objetivo é realmente passar quem é de direito, e a gente sabe que vai beneficiar uma instituição tão importante para a nossa cidade e para a região. Ele tem a vontade política, claro, e por ele teria passado na primeira semana que ele assumiu, né? Mas a gente vai agora, a gente está falando de administração pública, e as coisas não são tão simples assim. Então, desde que assumimos, a gente tem avaliado, primeiro a gente foi em busca dos valores, né, o que é que poderia estar na conta, o que é que já foi pago, né, para alguém, ou gasto. Enfim, primeiro foi essa etapa, depois a etapa de ver juridicamente a forma de construir, já que, inclusive, esse valor, ele era ele era causa, né, demandas judiciais, né, então a gente viu aí
viu que teríamos que tentar homologar um acordo na justiça, fomos por essa linha de raciocínio. Esse acordo a gente não conseguiu homologar na justiça, porque o entendimento do juiz não foi que homologasse. Então, depois partimos para a desistência da Santa Casa em relação a essas ações, para que a gente ficasse, digamos, sem esse dinheiro apreendido pela justiça ou reservado pela justiça, né, até definição, até um parecer, uma, uma decisão judicial, né, favorável a um ou outro. Então, pedimos, aí a Santa Casa foi, fizemos um acordo também com o prefeito, procuradoria, a Santa Casa desistiu dessas ações, então você veja que teve vários passos de um lado e de outro, né, até tentar chegar na devolução, ou no repasse, digamos assim, não é devolução, porque nunca chegou, né, mas no repasse, o Fundo Municipal um mero repassador desse recurso que veio do Ministério da Saúde para a Santa Casa de Misericórdia. Por último, agora que chegou e eles desistiram desse processo judicial, desses processos, porque era mais de um, nós começamos a construir para repasse das próprias emendas, né? Então, juridicamente, isso estava tudo definido. Quando a gente já estava agora próximo de pagar, a parte contábil veio nos alertar em relação ao Tribunal de Contas, né? Nós agora somos gestores, somos nós que respondemos por todo o dinheiro que vai sair agora, né, de qualquer secretaria, do prefeito, da prefeitura e da pasta da saúde, né? Eu sou gestora ordenadora de despesas, quem responde também sou eu. Então, a contabilidade chamou a atenção que isso foi um recurso que entrou em 2019. E a gente está agora pagando em 2021, numa gestão diferente, num exercício diferente, numa dotação orçamentária diferente. Então, precisaria ser bem construído esse processo para que não houvesse uma interpretação errônea pelo Tribunal de Contas, né? Então, teoricamente, a gente precisava constatar um superávit, ou seja, mostrar que no balanço contábil de 2020 sobrou um dinheiro que pudesse ser pago esse dinheiro e que ele poderia ser atribuído às emendas que foram repassadas pelo Ministério e não foram destinadas a quem era de direito. Acontece que na gestão anterior, essa especificação, o dinheiro veio de emenda, ele vai para uma conta de emenda, e só sai para repasse de emenda. Esse dinheiro veio para manutenção da atenção básica, ele vai para uma conta de atenção básica, ele sai para custeio da atenção básica. Na gestão passada, isso não acontecia. Então, entrava tudo numa mesma fonte, digamos assim, todas as receitas vinham, se embolavam, e saíam dessa mesma fonte que a gente chama 14. Então, foi isso que a contabilidade começou a nos alertar em relação ao pagamento de um dinheiro velho, digamos assim, antigo, de gestões anteriores. E voltamos a ver novamente outras formas de tentar passar esse dinheiro, sempre comunicando ao prefeito dos entraves, né? Apesar disso estar tramitando Secretaria de Saúde e alguns outros órgãos, a gente sempre deixando a pau o prefeito e sendo cobrados, inclusive dos parlamentares, da própria Santa Casa, né? Do repasse desse dinheiro, porque a gente sabe que a instituição precisa e é dela de direito. Mas a gente precisa, e é o que a gente está tentando explicar ao provedor já tem umas 2 semanas, esse processo precisa ser bem feito, Osiel. O erro começou lá atrás. Entenda que a gente está tentando fazer agora um remendo. E esse remendo, se ele não for bem feito, a, o pagamento, as custas vão sair cara para os gestores atuais. Né? Então, é isso que toda a equipe, na verdade, eu entendo a chateação dele, quando ele fala que todo mundo tem que aprovar, gato, cachorro, papagaio, né? Brincando assim da administração pública, mas o dinheiro público é responsável, né? Nós somos responsáveis pelo gasto do dinheiro público. Eu acho, isso é uma burocracia, isso às vezes, a gente que vem de uma gestão privada, que não, a gente precisa comprar isso, vamos lá, cotou, né? Resolveu, pagou, chegou com alguns dias, isso nos angustia muito, né? É difícil trabalhar assim. Mas, por outro lado, essa é a garantia que os cidadãos podem ter, que tem lisura no processo, né, que a gente está fazendo, utilizando muito bem o dinheiro público.
né? Pelo menos os gestores que têm um compromisso, que têm a responsabilidade. Então, demora, mas os técnicos, quando eles reclamam de uma coisa, não é que seja irregularidade, mas é que aquilo não tá muito bem claro para os fiscais do Tribunal de Contas. Então, aquilo pode ter implicações para o gestor. Então, o processo vai, o processo volta, é na parte jurídica, é na parte contábil, para que realmente saia. Já existe essa burocracia para coisas da gestão atual, né, de dinheiro que chega agora, de dinheiro que sai agora. Você imagina a gente estar falando de um dinheiro que era devido desde 2019. Então, é essa a complexidade da situação, mas a gente, enquanto Secretaria de Saúde, entende o desespero de doutor Valdeci, né? São quase 2.000 funcionários que dependem da instituição Santa Casa, tem os fornecedores, né? E tem os próprios pacientes que precisam dos medicamentos, dos insumos, né? O hospital precisa continuar rodando, ele precisa continuar prestando serviço e essa assistência, mas a gente também precisa deixar claro que a gente precisa cumprir as etapas burocráticas e fazer tudo com responsabilidade e fazer tudo com lisura. E é isso que a gente está fazendo para conseguir reparar um erro lá do passado. É isso que a gente está tentando conversar com você, mostrar para a população e, principalmente, diminuir um pouco o anseio do provedor e de toda a provedoria e de toda a gestão de lá, de que a nossa intenção é chegar, usar todas as medidas, estudar todas as formas necessárias, mas conseguir fazer o repasse desse dinheiro, porque foi destinado a eles, foi destinado a custear e a ajudar essa instituição. Muito bem, doutora Lívia. Obrigado pelo esclarecimento tão completo em relação a um caso tão crítico e polêmico, né? Quando a senhora falou aí em referência ao doutor Francisco, ele também repetiu isso, os termos na nossa entrevista, eu não sei se saiu aí na primeira parte, que ele fala que há uma burocracia muito grande para se assinar um documento, uma nota fiscal, que em 3 dias poderia estar liberando essa verba. E doutor Francisco, ele foi um pouco mais longe. Eu faço questão de fazer essa pergunta à senhora. Será que ele indagou, será que a secretária está com a caneta? Porque não adianta mandar um soldado para a guerra sem as armas para que ele combata. A senhora está se sentindo confortável na gestão do prefeito Augusto Castro? Está com autonomia para executar a sua função como secretária, doutora? Mais do que nunca, Osiel, porque é a equipe que está lá, né, que ao mesmo tempo que nos chateia esse vai e volta, eu tenho certeza de que está fazendo isso para me blindar, para me proteger, para proteger a gestão do prefeito Augusto Castro, né? A gente se chateia porque a gente vem da iniciativa privada, que é tudo, eu quero isso, eu preciso desse dinheiro, eu compro esse dinheiro, eu recebo em tal dia. Mas a coisa pública, a gente está realmente entendendo agora, é preciso ver que muitos atores, né, de toda a estrutura, eles foram mudados agora nessa nova gestão. Então, tem muitos processos que, apesar das pessoas serem profissionais, são particularidades de Itabuna, tem suas peculiaridades. Então, a equipe está realmente se entrosando, está melhorando esse fluxo de processos. Você viu aí, eu acho que você já recebeu a queixa da falta de fita de glicemia. É, não tínhamos saldo em ata, começamos todo o trâmite burocrático para licitar, né? A licitação, às vezes, ela não corre tão rápido como a gente gostaria, porque é pregão eletrônico, aí tem um intervém, outro indefere isso e aquilo, mas é tudo realmente para que corra da maneira mais correta. E acaba, infelizmente, como houve essa transição e não tinha deixado uma provisão, digamos, para uns 3 meses, a gente teve que fazer isso e correu nesse desabastecimento aí agora. Porque você imagina a saúde na proporção que Itabuna é uma cidade enorme, né? A gente, na vigência de uma pandemia, também tendo que comprar insumos e tocar outros tipos de serviço. Houve a questão da montagem, da estruturação rápida de um hospital de campanha também. Então, tudo isso exigiu muito da equipe para focar nesses processos. É muita coisa para as pessoas trabalharem. Então, realmente, umas coisas tiveram que ser
privilegiadas em detrimento de outras, mas na situação que a gente está vivendo, né? Então, mas tudo agora, depois que a gente já estruturou o hospital de campanha, que algumas licitações já foram feitas para abastecimento de insumos, de medicamentos na saúde, porque isso a gente entende que é realmente urgente, entendeu? Não que esses valores não sejam, mas assim, a gente não pode cair no desabastecimento e a gente não poderia deixar de, naquela situação que a gente se encontrava da pandemia, de aumentar os nossos leitos, né, para dar assistência aos pacientes, aos municípios de Itabuna e de toda a região. Então, foi isso que realmente comprometeu um pouco mais a dinâmica, os processos realmente demoraram, a gente vem se queixando disso também, mas a gente está entrando em sintonia, está alinhando para que tudo flua muito mais rápido, né? Então, os processos usuais, a tendência é que flua mais rápido. Agora, consertar erros do passado sempre vai requerer um pouco mais de tempo para que a coisa saia bem feita, para que o processo ele seja bem executado, bem feito e dê respaldo aos gestores. Então, eu me sinto, sim, confortável, a gente decide, a gente tem autonomia, a gente mostra onde é que a saúde está precisando, a gente corre atrás de fazer, mas a gente também precisa desse suporte técnico. Eu não entendo da parte jurídica, eu preciso que eu tenha, né, a questão da consultoria jurídica, me blindando nesse sentido. Eu preciso da contabilidade também, que entende de contabilidade pública, para dizer até onde a gente pode ir. Então, é uma coisa a vontade política, ou é a vontade da profissional técnica, outra coisa são nossos limites dentro do setor público, né, dos processos públicos, da permissividade da política pública. Então, é isso que a gente precisa entender e eu estou tendo a maior paciência para que a gente realmente consiga fluir daqui para frente melhor, mas eu me sinto muito confortável. Muito bem, doutora. A gente tem um outro trecho aqui do doutor Francisco Valdés. Eu gostaria de que a senhora assistisse com a gente. Vamos a uma terceira etapa da entrevista, quando ele fala e continua comentando em relação à questão burocrática e financeira para o repasse da verba para a Santa Casa. Olha, a Santa Casa, graças a Deus, graças ao esforço de alguns companheiros de provedoria que nos ajudam e trabalham junto, nós temos cumprido dentro do mês. Então, vejam vocês, nós pagamos aqueles empregados que ganham um pouco menos, é o primeiro lote que a gente paga. Esse a gente paga no 5º, 6º, 7º, 8º dia útil. Depois, lá mais adiante, quando recebe o dinheiro de um plano de saúde, de um serve disso, aquilo, a gente paga mais outro bloco. E só para você ter uma ideia, o último bloco nós terminamos de pagar essa semana, salvo me engano, segunda-feira, dentro do mês, mas fora do prazo, eu tenho que admitir. Por que isso? Porque o dinheiro é pouco, porque o dinheiro chega atrasado, porque tem muito protocolo, a gente manda a fatura no dia 30 e leva 30 dias para poder pagar. Existem ações tramitando na justiça nesse sentido. Mas eu confesso a você que essa diferença, esses 3,5, 3.400 e pouco, 3,5, a doutora Lívia faz questão absoluta de dizer que vai pagar. Eu perguntei a ela quando, ela não sabe dizer quando. Ela não sabe dizer quando, porque eu não sei por quantas pessoas vai passar lá. Eu não sei se o porteiro vai estar lá amanhã, se não vai ter, se quer que vai ser e tal. Porque aquilo, como eu disse, é uma casa sem lei. A coisa devia passar pela mão de um e dizer, você tem 24 horas para resolver. Passar para o outro, você tem 24 horas para resolver. Passar para o outro. Porque não precisa de mais do que isso, não. Conferir uma nota fiscal, conferir uma fatura, um dia é suficiente. 2 dias. Tem gente que fica analisando o processo 10 dias para poder liberar. Então, esses 3,5 milhões, eu quero crer, eu estou fazendo um esforço danado para acreditar que eu vou receber, que a Santa Casa vai receber. Agora, o restante, eu já estou dando como perdido. Por quê? Porque Augusto não vai ter dinheiro. Ele não tem dinheiro. Essa é a grande verdade, eu tenho que admitir isso. O município de Itabuna também está quebrado. E ele só não pode aproveitar e quebrar a Santa Casa também, né? Que já está com as pernas bambas. Nós temos dois dos nossos que vão a Brasília, vão a Salvador, e estão diligenciando nesse sentido. É o nosso segundo tesoureiro, o senhor Peter Deville Santos Lemos, e o nosso consultor, que é André Verma. Esses 2 caras são imbatíveis, eles estão conseguindo. Eu acredito
piamente que a gente vai conseguir um bom dinheiro no decorrer desse ano com emendas. E Augusto nos prometeu que o dinheiro chegando de manhã, de tarde ele está despachando, ele está entregando. Está certo que de tarde é até um exagero, mas se ele receber o dinheiro na segunda e na quarta estiver na nossa mão, ele já merece todos os nossos elogios, porque na gestão anterior a coisa foi bem diferente. Ficaram com o dinheiro e ele se comprometeu a não ficar. E eu acredito nisso, acredito em doutora Lívia nisso também, e eu acho que isso aí não vai ter. Espero que não tenha grandes dificuldades. Continuo dizendo, essa é a minha esperança. Eu não posso afirmar. Se fosse eu que assinasse o papel, se eu estivesse lá para dizer faça, quando eu mandasse o empregado fazer uma coisa que ele não fizesse, eu colocava ele à disposição e mandava embora. Porque se você é meu empregado e eu estou mandando você fazer uma coisa lícita que está dentro da sua função, se você não cumprir, você vai ser despachado, você vai ser mandado embora. Muito bem. Tá aí, doutora Lívia. Mais uma vez, doutor Francisco citando aí na questão de que será que o porteiro vai estar lá amanhã também para assinar o documento, né? Ele faz tipo uma resenha em relação à situação. E essa questão que ele diz, eu não acredito que Augusto terá dinheiro, e ainda fala do município quebrado. São posicionamentos bem sérios e graves, né, doutora Lívia? Zé, vamos pontuar aí. Quando ele fala terra sem lei, né? Eu discordo, porque se fosse sem lei, tinha pago desde a primeira semana, doa quem doer, né? Não tem lei, não precisa cumprir. É justamente o contrário. Eu acho que é uma preocupação da gestão em ser séria, em fazer tudo da maneira correta, da maneira legal, né? Essa questão das emendas novas, é claro que se vier já endereçada a Santa Casa, só vai ter que passar realmente pelo processo de cadastrar o CNE Santa Casa, o dinheiro entrar e repassar, porque como trata-se de emenda, nem nota fiscal a Santa Casa precisa dar, né? Então, realmente vai ser um processo célere. Eu também tinha essa visão quando eu estava lá do outro lado, né, da burocracia e da demora, e de que se não fizesse, a gente, se fosse a gente na privada, né, no funcionalismo privado, manda embora porque não é eficiente, mas quando a gente chega na gestão pública, a gente vê as dificuldades e a gente vê a carga, né, a quantidade de processos, a quantidade de trabalho, as minúcias que são exigidas. Então, eu acho que quem faz a gestão séria, né, quem tem um compromisso, demora mesmo, e eu acho que algumas coisas têm que demorar. Não que seja tornar moroso todo o processo, eu acho que algumas coisas têm que ficar mais dinâmicas. Eu assumo a meia-culpa de toda a gestão, que eu acho que a gente tem que melhorar, mas, como eu falei, a gente tem alguns motivos. Foi troca de atores principais, né, de uma gestão para outra. Essa quantidade, eu já vi o prefeito falando isso várias vezes. Tudo em Itabuna se tornou muito urgente, né? Então, é uma quantidade enorme de processos, de licitações, de contratos, de credenciamentos que estão chegando para esses setores. Eu tenho que olhar, eu olho o lado só da saúde, mas a gente tem diversas outras secretarias e você vê todo mundo trabalhando, né? Então, é trânsito, é SEDU, imagine que tem despacho de todas essas também. Então, eu tenho que ter essa compreensão. A gente cobra, mas eu tenho que ter essa empatia também e saber que são setores que estão sobrecarregados com demandas não só da saúde, né? Então, disso aí eu discordo, eu já tenho essa visão agora de quem está dentro da gestão pública. E com relação ao dinheiro, Osiel, eu acho isso muito importante de ser dito, porque quando a gente assumiu, é, o que a gente ouvia é que a gente assumiu com muito dinheiro em caixa, e isso e aquilo, mas ninguém falou do dinheiro que já estava comprometido, do passivo que tinha que ser pago, né, que contando na virada da gestão, contava com aquele dinheiro também. Então, acho que essas coisas realmente têm que ficar claras. 2020 foi um ano atípico por causa da pandemia, então entrou muito recurso para o município, que esse ano não tem nada previsto para entrar. Então, a gente não pode tomar 2020 como parâmetro, mas tomando, por exemplo, os 2 anos anteriores, a saúde tem um déficit de cerca de 3 milhões mensais,
quando você vai contabilizar o que é que tem de básico chegando, de rotina chegando e o que é que tem saindo, né? Ela tinha um déficit de cerca de 3 milhões. A gente já está mudando isso já, a gente está melhorando o financiamento. Por quê? A gente tinha, por exemplo, a atenção básica que não tinha todo mundo cadastrado. E a atenção básica, um dos financiamentos é per capita. Então, o Ministério da Saúde paga por cada pessoa cadastrada na atenção básica. A gente perdia cerca de 300 mil por mês, então já diminui a conta negativa. A gente está requalificando o UPA e SAMU, já vem mais dinheiro também, a gente consegue diminuir essa balança negativa. Então, tudo que a gente está podendo fazer para gerir melhor esse dinheiro e diminuir essa balança negativa, nós estamos fazendo. Mas realmente a gente precisa de um planejamento, né? A saúde ela não é rica, ela ganha muito, mas ela também gasta muito. E a gente precisa gastar para dar assistência aos munícipes e à população de Itabuna. Então, é importante deixar isso claro. Todo esse trabalho está sendo feito, a gestão realmente está sendo feita. Você precisa gerir muito bem esse dinheiro, ele precisa ser muito bem empregado. E a gente precisa tirar essas despesas que não acarretam, por exemplo, benefícios para a população. Então, não só a saúde, mas todas as outras secretarias estão empenhadas em fazer essa gestão, principalmente essa gestão do dinheiro público. Então, realmente, a gente não pegou uma prefeitura com caixa do melhor dos mundos, né? Tinha dinheiro, mas já tinha também compromissos a serem pagos do ano anterior, do exercício anterior, tanto é que a gente foi pagando no início da gestão. Mas a gente está fazendo essa balança realmente virar, tentando trazer mais recursos, o prefeito também que tem, né, uma circulação muito boa nesse meio político, com parlamentares, já está em busca desses recursos também, dessas emendas de custeio para a própria prefeitura, para a saúde, para a educação, né, para a Secretaria de Urbanismo, enfim, ele está em busca desses recursos que realmente vão melhorar. A questão da tributação do município precisa ser avaliada, né? Então, tem uma série de medidas já sendo feitas para que essa balança seja favorável ao município, né? Nós não temos realmente uma situação boa, mas a gente está trabalhando para que a gente reverta essa situação e se pelo menos a gente não tem esse superávit no final de 2021, que pelo menos a conta ela empate, né? A gente consiga pagar pelo menos as despesas usuais do município. Boa, mas a gente está trabalhando para que a gente reverta essa situação. Muito bem, doutora. Eu agradeço demais a sua participação. Não é fácil. A senhora falou algo aí que é muito importante. Está sendo tudo muito urgente. Os problemas são antigos, porém, eles existem e a população ela termina cobrando e tem que cobrar, faz parte da vida. A gestão pública, ela quando assume com esse compromisso de estar resolvendo. A boa notícia é que eu acredito, diante de tudo isso, no dia de hoje, a vistoria que teve no CEMEP, o prefeito fez em loco, e aí já aproveito a senhora aqui para informar se já tem previsão, data, já está tudo certinho, o contrato, para que o CEMEP retorne à atividade e volte a atender na cidade de Itabuna, doutora? Não, a gente estava hoje, né, fez a vistoria, precisa de algumas adequações, né, a gestão de lá ela precisa fazer adequações mínimas, mas precisa, e a gente precisa sentar as duas equipes técnicas, Secretaria de Saúde e CEMEP, para construir um novo modelo de contrato. Né? Eles tinham um contrato antes que realmente foi feito para matá-los de inanição, porque só contemplava o pós-produção. Uma estrutura daquela, ela precisa de um custeio da gestão pública. Né? Pelo menos para as despesas fixas, ela precisa ter um norte, uma base inicial no contrato que consiga manter, né, essas contas. E depois, outro componente do contrato sendo pós-fixado. Quanto mais produzir, mais se ganha. Né? Então, a gente precisa construir, a gente sentou hoje já para essas tratativas, vamos, na próxima semana, sentar as duas equipes técnicas para construir esse novo modelo, essa nova ficha orçamentária, né, de produção para o CEMEP,
Essas adequaçõezinhas, eles vão precisar de alguns dias. A gente está tentando fazer, a gente não pode injetar dinheiro público numa estrutura privada, né? Isso é ilegal. Então, a gente vai tentar, o prefeito principalmente, vai tentar sensibilizar os empresários locais e a iniciativa privada para que façam a campanha, né, para a gente tentar adequar, melhorar um pouco o CEMEP, para que ele volte a funcionar. Então, a nossa expectativa, que a gente acordou hoje com os donos do CEMEP, com os diretores, enfim, é que a gente possa começar a funcionar em 1º de junho. Até lá, nossas gestantes, a referência ao Hospital Manuel Novaes, as crianças, o Hospital Manuel Novaes, a UPA também para atendimento de sintomas respiratórios, de síndrome gripal. Os gripários também estão aptos a atender o público infantil, e a gente vai segurando até poder contar também com aquela estrutura do CEMEP, que é maravilhosa, os pediatras que são donos e, ao mesmo tempo, são os plantonistas também, são ótimos, e que eu tenho certeza que vão prestar uma excelente assistência à população infantil de Itabuna. Doutora Lívia, quero agradecer demais a sua participação aqui, mais uma vez, pela confiança. Espero que todos esses problemas que a gente sabe que existe não é de agora, possam ser resolvidos o mais rápido possível. E que a cidade de Itabuna volte a ser referência na saúde. O Sargento Neto, que está acompanhando a live, disse que Itabuna já foi uma referência na saúde, e a senhora, como médica, atuante na cidade, sabe melhor do que ninguém isso. E não está sendo diferente agora. Eu acredito que no combate à Covid-19, Itabuna está mostrando que teve competência, principalmente em antecipar os problemas. Me recordo que em março do ano passado, quando tudo começou, antes mesmo de outras unidades da região começarem a pensar na Covid-19, a Santa Casa já estava pronta. Não é isso, doutora? E logo depois veio o hospital de base, veio o Hospital Manuel Novaes. Hoje temos o hospital de campanha atendendo muito mais pacientes da região do que até mesmo da cidade de Itabuna. Agora, o que é preocupante é essa dispersão. Está tudo muito tranquilo. Às vezes a gente anda pelas ruas e parece que não tem nenhum problema, mas a gente já passa aí de 500 mortes pela Covid-19 na cidade de Itabuna, ou seja, não é brincadeira a doença, muita gente conhecida precisando de um leito de UTI, precisando de um atendimento, e a situação não está nada para brincadeira, né, doutora? Essa é que é a grande realidade. Fique à vontade, muito obrigado pela sua participação aqui. Algo que eu não tenha perguntado, pode ficar à vontade para falar, doutora. Eu que agradeço pela participação, prazer. Parabéns por esse novo formato aí de mídia, de comunicação. Você realmente é um pioneiro nessas invenções e sair na frente com esses novos formatos. Parabéns mesmo por esse novo programa. Eu agradeço demais o espaço, porque a gestão do prefeito Augusto como um todo, e principalmente da Secretaria de Saúde, está sempre esclarecendo qualquer situação. Eu entrei agora com você, eu tinha saído já da interativa. A gente corre, mas a gente faz questão de esclarecer todos os pontos e deixar tudo transparente. Então, muito obrigada pelo espaço que você sempre nos dá. Você falou uma coisa muito certa. Eu acho que as pessoas elas têm que entender que essa flexibilização que a gestão vem dando, ela é pensando também na parte econômica, mas para que as pessoas tenham a consciência de manter as medidas de preventivas. A gente não está no mar de rosas, a gente está longe de estar no mar de rosas, apesar dos números terem melhorado um pouco em relação ao número de casos novos por dia. Houve um pouco de alento nesse sentido, mas alguns especialistas já falam de terceira onda. A gente vê cada vez mais jovens sendo acometidos e jovens perdendo a vida. Nós tivemos exemplo essa semana de 2 empresários daqui da cidade que eram jovens, um homem e uma mulher. Isso nos deixa muito consternados e é preciso que sirva de exemplo para a população. A gente não está podendo viver um momento normal. A flexibilização é uma sensibilidade da gestão em relação à economia,
né? Porque a gente entende que saúde e economia ela devem andar juntas, mas a gente precisa que haja essa consciência individual para que as pessoas mantenham o protocolo preventivo em relação ao Covid e que elas se contaminem menos e elas se protejam e a gente consiga avançar com a vacina ao passo que a gente diminui a transmissão do vírus. Boa noite, obrigada. Foi, ok. Aí, ao vivo tem dessas coisas. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo aqui, meu amigo Henrique Pepe, chegando aqui, grande corretor, a Vila Cunha. Abraço para o Duarte. Vilmacia Oliveira, vereadora, parabéns pelo projeto, pela proposta, defendendo aí durante a sessão a jovem Esther, única mulher na Câmara de Vereadores, parabéns aí para você. Cris da Mangabinha, abraço, boa noite para vocês aí. Meu amigo Gilvan Soares do Correio, meu sogro Tadeu acompanhando a gente aqui. O Guilherme, a Zuma Guimarães, ô Zuma, abraço para você. Cadê meu amigo? Cadê meu amigo Tomé? Quase que foge o nome do Tomé, rapaz. Com a possibilidade da terceira onda e o município de Itabuna falando em retorno de aulas presenciais. É uma discussão que a gente vai trazer aqui na próxima segunda-feira, questão do retorno das aulas. Portanto, a gente fica por aqui. Uma ótima noite para todo mundo. Muito obrigado e um bom feriado, hein? Lembrando, nem todas as atividades vão funcionar, tá? Tem que ficar sabendo aí o que funciona e o que não funciona para que você não vá correndo para o seu trabalho e de repente a sua área não vai funcionar. O Sindicato dos Comerciários informou que os estabelecimentos comerciais e lojas do shopping não funcionarão amanhã, ok? No 1º de maio. Os supermercados não funcionarão na segunda, dia 3, ou seja, amanhã o shopping fecha, na segunda-feira os supermercados fecham, ok? Abraço para todo mundo. Hoje teve reunião com o Coronel Coutinho e o Tenente Coronel Ferreira Lopes do 15º Batalhão. Vem operação pesada na cidade de Itabuna. Tchau, gente. Abraço para todo mundo.